Paz do Senhor Jesus, hoje eu quero falar com vocês sobre Deus quer ouvir a sua voz. E vamos usar Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz: Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Sabe, às vezes nós vivemos nossa vida como se Deus não soubesse de nada quanto precisamos. Às vezes nós vemos nossa vida, às vezes, em dois extremos. O primeiro extremo é achar que Deus não sabe de nada e não procurar nem sequer um pouco da sua presença. E o outro extremo é quando lemos esse versículo de maneira errada. O versículo 8, lemos ele de maneira errada e achamos que não precisamos mais ter intimidade com Deus, porque se Deus já sabe o que eu vou pedir, para que eu vou conversar com Ele? Para que eu vou gastar minutos, talvez horas do meu tempo falando com Deus? Mas nós precisamos entender uma coisa: Deus sabe do que você precisa, mas Ele quer ouvir sua voz. É o que está escrito lá em Mateus 7, versículos 7 e 8, que diz: Olha, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Nós queremos viver nossa vida como se nós não fizéssemos nada e Deus tivesse que bater a nossa porta para como um candidato perguntar: olha, você quer que eu faça tal coisa? E nós dizemos não, e fecharmos a porta, mas é totalmente o oposto. Nós temos que ir diante da presença de Deus e dizer: Deus, olha, eu quero, mas seja feita a tua vontade. Porque às vezes nós queremos algo para nossa vida que não é o que Deus quer para nós. Quando eu era pequeno, eu tinha um livro infantil. E no livro tinha algo que me chamou bastante a atenção, que ele diz: olha, você pede sempre por duas coisas. E eu disse: duas coisas? Eu disse: é tão pouco. E disse: olha, você sempre pede por duas coisas. As coisas que você precisa e as coisas que você quer. E eu não entendi bem, mas de acordo com o que eu fui crescendo, alguns anos atrás, eu parei para reler o livro. E eu entendi. Eu entendi que existem coisas que o que eu preciso, como está descrito aqui, olha, Deus já sabe, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. A Bíblia está dizendo, olha, Ele já sabe o que você precisa, Ele não vai te deixar passar fome, Ele não vai te deixar nesse deserto. Tá complicado agora, mas espera, confia, não perca a fé. Porque como diz lá em Isaías 65:24, olha, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Deus está dizendo através de Isaías: olha, antes de vocês sequer abrirem a boca para falar comigo, eu já sei do que vocês vão falar, sobre o que, como vocês vão falar e para que vocês vão falar disso. Deus está dizendo: olha, não preocupe o vosso coração, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que você precisa na sua vida. Não se preocupe, eu estou providenciando. Mas o problema é que às vezes nós queremos tanto algo que às vezes é para satisfazer os nossos desejos, que nós cumprimos o que está escrito no versículo 7 de Mateus 6. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Às vezes nós dizemos algo e antes de terminar a oração, é como se nós estivéssemos lembrando a Deus: olha, Deus, lembra daquilo que eu te pedi no começo da oração, hein? Olha, faz isso. Não, Deus já sabe do que você precisa. Você não precisa ficar lembrando a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, para. Você só precisa pedir uma vez e Deus sabe se aquilo ali vai ser bom para você ou não. Se não chegou, tá bom. Se chegou, amém. Se não chegou, amém também. Temos que entender que o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, e a sua vontade é a mesma coisa que boa, perfeita e agradável. Então, por que não seguir a vontade de Deus? Por que não entender os planos que Ele tem sobre a sua vida? Alguns planos nós não vamos entender realmente, mas existem planos que Deus vai nos explicar. Existem planos que alguns Ele não vai nos explicar, mas alguns Ele vai nos explicar com certeza. Se tá difícil agora, calma. Deus tem providência melhor. Apenas descansa o teu coração e confia. Sabe, na Bíblia vai contar a história de uma mulher que tinha dois filhos e estava endividada. Caso ela não pagasse a dívida, os seus filhos iriam presos como escravos, como serventes, como servos. E sabe o que foi que ela fez? Quando ela estava desesperançada, Deus fez um milagre. Deus mandou um homem ir lá. Quando o homem falou com ela, disse: olha, pede a teus filhos para pegar botijas com os vizinhos. Botija é como uma vasilha. Quando os filhos dela trouxeram à sua presença as vasilhas,
tinha só um pouquinho de azeite em um vaso e ela começou derramando nas botijas. A Bíblia vai dizer que todas as botijas ficaram cheias e daí o azeite acabou. Mas não quer dizer que ela passaria fome, porque com aquele azeite que ela conseguiu, ela colocou para vender, arrecadou dinheiro e Deus supriu todas as necessidades daquela mulher. Como você não é diferente, você também é filho de Deus. Então apenas descansa e relaxa o teu coração. Que Deus abençoe você, que você saiba que há um Deus em que você pode descansar. Há um Deus que você pode deitar tranquilo e saber que nada vai te alcançar. Se você estiver passando por um deserto, você tem que ter na cabeça, você tem que ter noção que Deus está fazendo o impossível. Mas aquilo ali é para te ensinar. Deserto não é lugar de crente morrer. Deserto é o lugar de crente aprender. Então que Deus abençoe vocês. Que vocês entendam que tem que se ter intimidade com Deus. O salmista vai dizer que quem tem intimidade com Deus é porque o teme. Não é o temer porque tem medo, mas é o temer porque sabe que ele exerce uma autoridade e uma responsabilidade sobre você, por isso você obedece ao que ele manda. Então que você possa obedecer a Deus, saber que não há outra vontade melhor do que a dele. Que Deus abençoe você e até amanhã. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele vive.